Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver aqui mais uma questão que foi ali inspirada na questão 3 da P1 de 2018 da Unicamp de Geometria Analítica. Nós temos aqui um sistema que tem exatamente três equações, né? E quatro incógnitas, que são x, y, z e w. E aí questiona se o sistema tem uma única solução. Se não tem solução, se tem única solução, se tem exatamente duas soluções ou se tem infinitas soluções. A alternativa aqui mais absurda é essa daqui, né? Do chorinho, de que o sistema tem exatamente duas soluções, de que não tem como, tá? Se o sistema tem duas soluções, ele obrigatoriamente vai ter infinitas. Não tem como ter só duas soluções, exatamente duas soluções. É absolutamente impossível. Essa alternativa aqui da solução única também, se você for um pouco mais atento, você vai conseguir aqui perceber que também que não faz sentido, porque você só consegue ter solução única quando o número de equações e de variáveis são iguais, tá? E mesmo assim não é garantia, tá? Na verdade, a parte de solução única, nós vamos ter um critério melhor quando vocês estiverem estudando sobre determinante, né? Que o determinante da matriz é diferente de zero. Só que nem existe, se você formar aqui a matriz do sistema, vai ser uma matriz que basicamente nem é quadrada, então nem vai ter determinante. Então, ó, a alternativa do coração realmente é absurda, tá? Sempre que você tem menos equações do que incógnitas, você vai ter uma matriz ali que vai ter mais colunas do que linhas. Você vai ter variável livre, tá? Não vai ter como zerar todos os demais elementos em que tem um pivô. Vai ter linha ali sem pivô, e aí nós vamos ter ou infinitas soluções, ou caso o sistema seja inconsistente, nenhuma solução. Então nós temos aqui duas alternativas de fato legítimas para essa questão, tá? As alternativas aqui do meio, você já elimina mesmo antes de começar a resolução da questão. Então bora lá resolver aqui a nossa questão. Eu vou pegar aqui o sistema e vou escrever a matriz aumentada. A matriz aumentada do sistema é. E aí eu vou lá escrevendo as informações, né? Aqui os coeficientes 1, 2, 3 e 1. 1, 2, 3 e 1. E tem esse último aqui, né? Que é o Bzinho que aparece ali no outro lado, que é o 8. Tá? Você pode até fazer um tracinho aqui para separar a matriz da parte B, a matriz do sistema e a matriz B. Aí você tem 1, 3. Ó, aqui é um alerta de erro comum. Se você escrever 1, 3, 1, estaria errado. Por quê? Porque você tem que escrever aqui na ordem, ó. Esse é o x, esse é o y. Como não tem o z, no lugar do z é o 0. E só por fim, o 1 é o w. Então, na verdade, é 1, 3, 0, 1. E aí, o b correspondente é o 7. E por fim, a mesma coisa que se aplica. Por exemplo, você tem 1, aí pulou o y, foi direto para o z. Então, onde tem o y, você bota 0. Então, vai ser 1, 0, 2 e 1. E aí, o bzinho correspondente é o 3. Então, vamos lá. Como é que se resolve essa equação aqui? Né? Essa matriz. Como é que eu vou simplificar ela? Eu vou aplicar operações elementares. Então, eu vou pegar aqui esse meu primeiro pivô, né? Pego a primeira linha. Primeiro elemento diferente de zero da primeira linha é o 1. E aí, pelo método de Gauss-Jordan, o pivô tem que ser 1. Então, como já está sendo 1 aqui, tá tranquilo. E aí, no método de Gauss-Jordan, para eu chegar na matriz ali, de uma matriz na forma escalonada reduzida, eu tenho que zerar todos os demais elementos dessa coluna aqui que tem um pivô. Então, para eu zerar esses demais elementos, tem duas operações que precisam ser feitas. Uma operação vai ser pegar a linha 2 e nela subtrair a linha 1. E a outra operação vai ser pegar a linha 3 e nela subtrair a linha 1.
Porque quando eu subtrair, eu vou ter 1 menos 1 vai zerar, e aqui eu vou ter 1 menos 1 vai zerar, certo? Então, vamos ver como é que isso vai ficar. Note aqui que a linha 1, na verdade aqui é na linha 3, desculpa. Tá? Isso daqui é a linha 3 que está sendo alterada. Então, você olha para qual linha está chegando seta, né? Para quais linhas está chegando seta. Como está chegando seta só na 2 e na 3, são as linhas 2 e 3 que vão ser modificadas. E a linha 1, ela vai permanecer exatamente igual, tá? Então, aqui eu vou só subtrair, né? 1 menos 1 vai dar 0. 3 menos 2 vai dar 1. 0 menos 3 vai dar menos 3. 1 menos 1 vai dar 0. E 7 menos 8 vai dar menos 1. Aqui, 1 menos 1 vai zerar. 0 menos 2 vai dar menos 2. 2 menos 3 vai dar menos 1. 1 menos 1 vai zerar. E 3 menos 8 vai dar menos 5. Agora, você já tem aqui esse pivô, e aí você vai procurar o pivô da segunda linha, que é o primeiro elemento não nulo da segunda linha, é justamente esse 1. E aí você tem que fazer com que essa coluna tenha apenas esse 1, né, como elemento não nulo. Então, para isso, você vai ter que fazer aqui operações para poder zerar tanto esse 2 quanto o menos 2. E aí, quais seriam as operações? Bem, você pode pegar a primeira linha, né, que é a linha 1, e subtrair 2 vezes a linha 2. Isso daqui na linha 1. Então, a linha 1 muda. A linha 3 também precisa mudar. O que eu preciso fazer com ela? Aqui eu tenho menos 2, então basta somar 2 vezes a linha 2. Então, eu pego a linha 3 e somo 2 vezes a linha 2. Ao fazer esse processo aqui, nós vamos estar, de fato, zerando essa coluna. Vamos ver que de fato isso acontece. Então, aqui, você sempre vai observar para onde está chegando a setinha. Está chegando a setinha nas linhas 1 e 3. Então, linhas 1 e 3 serão modificadas. Só que note o seguinte. Por exemplo, aqui, eu vou fazer primeiro essa operação. Então, a linha 1, eu vou estar subtraindo 2 vezes a linha 2. Então, tenho aqui o 1 menos 2 vezes o 0. Volta a ficar o 1. Tá? Aqui é uma informação interessante, que é o seguinte. A coluna que você já arrumou, colocando o pivô e os demais elementos igual a 0, não vai mudar. Se você quiser, você já poderia deixar escrito aqui. Porque aqui embaixo eu tenho a linha 3 mais 2 vezes a linha 2. Ia voltar para o 0. Note aqui, ó, que essa coluna ela não muda. Tá? Então, isso daqui é uma grande informação sobre o método de Gauss-Jordan, que ele não vai bagunçar as colunas que já estão arrumadas, que já tem um pivô e que os demais elementos são iguais a 0. Então, se você quiser copiar e nunca apagar tudo que está feito ali até a coluna 1, coluna 2 e assim por diante, você pode fazer tranquilamente. Então, vamos retornar aqui, né? O que é que eu preciso fazer mais? Então, você já sabe que da natureza das operações que você está fazendo, são justamente para zerar aqui esse elemento. Então, você teria ali o 2 menos 2 vezes o 1, vai zerar. Aqui você teria o 3 menos 2 vezes o 3. Então, você tem 3 mais 6, que dá 9. Aqui você tem o 1 menos 2 vezes o 0, continua 1. E aqui você tem o 8 menos 2 vezes menos 1, então vai ser 8 mais 2, que é 10. Já aqui embaixo, você vai estar somando. Então, você tem o menos 2 mais 2 vezes 1, que dá 0. Você vai ter aqui, basicamente, o menos 1 mais 2 vezes menos 3. Então, vai ser menos 1, menos 6, que vai resultar em menos 7. E aqui não modifica, né? Porque é o 0 que está multiplicando. Ó. Você tem o 0 mais 2 vezes o 0. Beleza, deu 0. E aqui você tem menos 5 mais 2 vezes menos 1. Então, vai ser menos 5 mais menos 2, que dá menos 7. Então, uma outra informação aqui importante. Notou que você já poderia partir direto aqui. Deixa eu fazer aqui de azul. Nessa segunda coluna,
Da natureza das operações, você está fazendo as operações justamente para zerar os demais elementos. Então já daria para escrever isso aqui direto, tá? Então, à medida que você for pegando familiaridade com Gauss Jordan, tudo vai ficando muito mais rápido, porque aqui você já preencheu duas colunas. No próximo passo, já daria para preencher três colunas, assim, de cara, sem nem fazer conta, só olhando para o que está acontecendo. Mas, enquanto você ainda não tem familiaridade, você pode fazer as contas ali tranquilamente. Então, nós temos aqui esse sistema, né? Essa matriz aumentada que corresponde a um sistema. E aí, qual seria a operação boa a se fazer? Acho que dá até para fazer aqui, olha só. Dá para fazer ainda nessa mesma folha, porque vai ficar mais organizado. Agora, você nota aqui que o menos 7 é o primeiro elemento não nulo da terceira linha, então vai ser o pivô. Só que o pivô, ele sempre tem que ser 1. Então, você vai pegar a linha 3 e vai multiplicar ela por menos 1 sobre 7. Porque se você divide por menos 1 sobre 7, vai ficar 1 ali. Então, isso daqui é algo que vai ser mudado só na linha 3. Então, essa linha 3 vai ser dividida por menos 7. E aí, qual é o resultado? 0 dividido por menos 7, 0. 0. Aqui, menos 7 dividido por menos 7, 1. 0 e 1. E aí, sim, aqui eu tenho um pivô igual a 1. E aí, eu posso continuar o meu trabalho para poder zerar os demais elementos. Então, vamos lá. Qual operação precisa ser feita? As operações aqui vão ficando cada vez mais evidentes, né? Porque você vai ter a linha 3 tem que ser multiplicada por menos 9 para subtrair com esse menos 9. Então, eu pego aqui, ó, linha 1, menos 9, linha 3, na linha 1. E eu tenho a linha 2. A linha 2 eu tenho que somar ela com 3 vezes a linha 3, ó, porque o menos 3 mais 3 vezes 1 vai zerar. Então, a linha 2 vai ser somada com 3 vezes a linha 3, isso aqui na linha 2. E aí, o que é que resulta? Você pode copiar aqui, né? E lembrar que o que vai ser mudado são as linhas 1 e 2 que estão recebendo seta. A linha 3, ela permanece aqui sem modificação. Só que, tá, então essa linha aqui está garantida. Essa linha aqui está garantida. O que mais que está garantido? Pela explicação que eu dei anteriormente, as colunas que você já tem um pivô e você já zerou, elas não são modificadas. Então, isso aqui está garantido também. Então, basta apagar as linhas 1 e linha 2, só da parte aqui que não está garantida. Tá? Certo. Então, retornando. Vou até deixar, que eu achei bonitinho. Cadê? Deixa eu só fazer assim. Achei bonitinho aqui esse negócio para a gente saber o que é que está garantido. A próxima coisa é que essas operações aqui que eu estou fazendo, elas foram feitas justamente para zerar esses elementos. Então, já sei o que dá aqui, ó. Tá vendo como tá ficando cada vez menos conta? Porque agora, basta fazer 4 contas para determinar esses elementos. Então, é justamente esse tipo de coisa que você vai percebendo com o decorrer do tempo e vai tornando as contas do método muito mais fáceis, muito mais rápidas, certo? Então, nós vamos ver o que é que vai acontecer aqui. O que é que eu tenho que fazer aqui? Aí eu vou linha por linha. Primeiro, olha só que maravilha. Eu tô sempre trabalhando aqui com a linha 3, né? Só que nessa posição aqui da linha 3 eu tenho um 0. E o 0 não altera absolutamente nada. Então, eu poderia ter aqui, por exemplo, a linha 1 menos 9 vezes o 0. Continua o 1. Eu poderia ter o 0 mais 3 vezes o 0. Continua o 0. Então, na prática, por ter o 0 aqui, ainda ficou menos contas ainda. Ainda preciso fazer agora só 2 contas, porque essa daqui já eram evidentes, tá? Então, você vai ter ali o 10, né? Que tá na linha 1, e você tem que subtrair menos 9 linha 3. Então, o 10 menos 9 vai resultar em 1. E aqui você tem o menos 1 que você vai somar com mais 3 linha 3. Então, você tem menos 1 mais 3, que vai resultar em 2. Beleza? Então, com isso, nós temos
o seguinte. Eu vou tentar colocar tudo aqui na mesma posição. Deixa eu... Pronto. Vou dar uma diminuída. Eu vou colocar aqui tudo na primeira linha. Eu quero fazer uma análise aqui mais interessante com vocês. Pronto. Agora vamos limpar essa matriz. Aqui nós já estamos na forma escalonada reduzida. Basicamente não tem linhas iguais a zero para poder colocar no final. Os pivôs que aparecem aqui estão sempre ali, o de baixo à direita do pivô que está acima. Na coluna que tem um pivô, ele é o único elemento nulo, não nulo, né? Então, tá tudo bonitinho. Eu, de fato, obtive aqui uma matriz escalonada reduzida. Aqui corresponde a variável x, aqui a y, aqui a z e aqui a w. Então, isso aqui, essa matriz, ela corresponde ao seguinte sistema. Ao sistema em que x mais w é igual a 1, em que y é igual a 2 e em que z é igual a 1, certo? E aí, é justamente por isso que eu estou dizendo que eu tenho variável livre, né? Porque eu tenho uma coluna que não tem pivô, que é essa coluna aqui. Então, esse w pode ser usado como variável livre. O w eu posso chamar de alfa. Então, isso aqui garante que o x é igual a 1 menos w. E aí, se eu chamo o w de alfa, eu vou ter que o x é igual a 1 menos alfa, certo? E aí, eu vou ter a solução, vai ser x igual a 1 menos alfa, o y igual a 2, o z igual a 1 e o w igual a alfa. E note que isso vale para todo alfa pertencente aos reais. Então, para qualquer alfa que você coloca, você tem uma solução. Então, por conta disso, você vai ter aqui infinitas soluções, tá? E a resposta correta vai ser aqui a nossa carinha de assustado. O sistema tem infinitas soluções.